Imagine um segredo sussurrado através dos séculos, uma história de fé inabalável e sacrifício final. 12 homens, escolhidos a dedo, testemunharam milagres, compartilharam ensinamentos transformadores e, por fim, selaram seu destino com sangue. Mas como realmente terminaram suas jornadas terrenas? O que a história, muitas vezes obscurecida por lendas e tradições, realmente nos revela sobre a morte dos apóstolos de Jesus? Prepare-se para uma viagem sombria, mas essencial, pelos últimos momentos daqueles que mudaram o mundo. Antes de mergulharmos nas narrativas individuais, peço que reserve um instante para se inscrever no canal. Ao fazer isso, você não apenas garante que nunca perderá uma nova revelação, mas também ajuda a propagar a luz do conhecimento bíblico. E claro, ative o sininho para ser notificado sempre que desvendarmos novos mistérios das Escrituras. A história dos apóstolos é um testamento ao poder da crença, mas também um aviso sobre os perigos da perseguição. Cada morte, por mais brutal que possa parecer, ecoa a própria crucificação de Cristo, um sacrifício supremo em nome da redenção. Ao explorarmos o fim de cada um deles, não apenas honramos sua memória, mas também nos confrontamos com a profundidade do compromisso que a fé exige. Prepare-se, pois as verdades que estamos prestes a revelar podem ser mais chocantes do que você imagina. O chamado dos apóstolos ecoou pelas margens do Mar da Galileia, um convite divino que moldaria o curso da história. Homens simples, pescadores, cobradores de impostos, cada um com suas próprias fraquezas e dúvidas, foram escolhidos para serem pilares da fé, testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com esses homens após a ascensão de Cristo? Como trilharam o caminho da fé até o seu último suspiro? A Bíblia, embora rica em detalhes sobre seus ministérios, silencia sobre o destino final da maioria deles. Lendas e tradições, entrelaçadas com fragmentos históricos, preenchem as lacunas, revelando um mosaico de martírios e perseverança. Pedro, a pedra sobre a qual Cristo prometeu edificar sua igreja, teria sido crucificado de cabeça para baixo em Roma, recusando-se a ser equiparado ao seu mestre. Paulo, o apóstolo dos gentios, decapitado sob o império de Nero, selou sua fé com o próprio sangue. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, decapitado por Herodes Agripa, um prenúncio sombrio do que aguardava os demais. João, o discípulo amado, escapou da morte em uma tentativa de fervura em óleo, exilado para a ilha de Pátimos, onde recebeu as visões apocalípticas que ecoam até hoje. A jornada dos apóstolos, marcada por milagres e perseguições, fé inabalável e sofrimento extremo, serve como um farol, iluminando o caminho daqueles que buscam a verdade. A história de Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, nos oferece um vislumbre sombrio da perseguição inicial à igreja. Atos 12:2 relata sua morte concisamente e matou Tiago, irmão de João, à espada. Uma execução sumária ordenada por Herodes Agripa I, um monarca astuto que buscava agradar a facção judaica mais conservadora. A morte de Tiago não foi um ato isolado, mas um cálculo político frio, um sinal de que os apóstolos e seus seguidores se tornariam alvos preferenciais do poder terreno. Essa brevidade bíblica, no entanto, nos deixa sedentos por mais detalhes. Como Tiago enfrentou a morte? Qual foi o impacto imediato em seus companheiros? A tradição, ecoada por Eusébio de Cesareia, sugere que o oficial romano encarregado da execução de Tiago foi tão impactado pela fé e coragem do apóstolo que ele próprio se converteu ao cristianismo no momento da execução, sendo martirizado juntamente com Tiago. Uma história poderosa, um eco da transformação que a mensagem de Cristo podia provocar, mesmo em face da morte. A imagem de Tiago, o primeiro apóstolo a morrer por sua fé,
é um lembrete pungente do preço do discipulado. Ele não se escondeu, não renegou sua crença, mas manteve-se firme em sua convicção até o fim. Sua morte prematura, embora trágica, tornou-se um poderoso testemunho, um farol de esperança e coragem para os cristãos que enfrentariam provações semelhantes ao longo dos séculos. Sua história nos desafia a refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar por nossa fé e se nossa convicção é forte o suficiente para resistir à adversidade. E assim, vemos o fio tênue da vida se romper de maneiras tão diversas quanto os próprios homens que caminharam com Jesus. Mateus, o antigo cobrador de impostos, pregou o evangelho em terras distantes, enfrentando a oposição com a mesma coragem com que outrora lidava com os números. A tradição nos conta que ele encontrou seu fim na Etiópia, martirizado por sua fé inabalável. Imagine a cena. Um homem que trocou a ganância pela graça, tombando por acreditar na verdade que transformou sua vida. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, seguiu um caminho de serviço dedicado à igreja. A história nos diz que ele pregou com fervor na Palestina e no Egito. Sua morte, como a de muitos outros apóstolos, foi um testemunho silencioso do poder da mensagem que carregavam. Ao refletirmos sobre suas vidas, percebemos um padrão. Homens comuns, transformados por um encontro extraordinário, dispostos a pagar o preço final pela verdade que encontraram. Judas Tadeu, muitas vezes confundido com Judas Iscariotes, pregou com zelo na Judéia, Samaria e regiões vizinhas. Sua dedicação o levou à Pérsia, onde a tradição nos diz que encontrou seu martírio. Em cada um desses relatos, ecoa o sacrifício, a entrega total a uma causa maior do que eles mesmos. Suas histórias não são apenas relatos de sofrimento, mas sim de triunfo espiritual, de uma fé que transcende a morte. O destino de Filipe, pregando incansavelmente na Frígia, ecoa a persistência que somos chamados a ter em nossos próprios caminhos. Quantas vezes desistimos diante da primeira barreira, do primeiro sinal de oposição? Filipe, pendurado de cabeça para baixo, enquanto era apedrejado, nos confronta com a pergunta: o que estamos dispostos a suportar por aquilo em que realmente acreditamos? Será que a nossa fé é apenas um acessório, algo que usamos quando nos convém, ou é a força motriz de nossas vidas? Tiago, o menor, lançado do pináculo do templo e depois brutalmente espancado até a morte, nos mostra o preço da verdade em um mundo que muitas vezes prefere a ilusão. Em um tempo onde a verdade é relativizada e manipulada, o exemplo de Tiago ecoa como um chamado à integridade. Estamos dispostos a defender a verdade, mesmo quando isso nos custa caro? A integridade é um pilar fundamental da fé, e a morte de Tiago nos lembra da importância de permanecer firmes em nossos princípios, mesmo diante da adversidade. Que a história de Tiago nos inspire a buscar a verdade em todas as áreas de nossas vidas e a defendê-la com coragem e convicção. O destino de Judas Tadeu, o apóstolo esquecido por muitos, é envolto em mistério. A tradição nos conta que ele pregou o evangelho com fervor na Judéia, Samaria e posteriormente na longínqua Pérsia. Lá, confrontou a idolatria e o paganismo, realizando milagres que converteram multidões. Mas sua ousadia atraiu a ira dos sacerdotes locais, que o condenaram à morte. Judeu Tadeu foi cruelmente martirizado, apedrejado ou morto a golpes de machado, a depender da fonte que consultamos. Sua morte ecoa como um lembrete do preço da fidelidade, um testemunho silencioso da dedicação inabalável à mensagem de Cristo. A história de Bartolomeu, também conhecido como Natanael, nos leva à Armênia, onde teria evangelizado com paixão e convicção. Sua pregação despertou a fúria do rei Polêmio, um fervoroso pagão. Bartolomeu recusou-se a renunciar à sua fé e adorar os ídolos, selando seu destino.
Foi esfolado vivo e crucificado, um suplício que demonstra a brutalidade da perseguição religiosa. Seu martírio é um símbolo do sacrifício extremo em nome da crença, um exemplo de coragem diante da adversidade. A dor física inimaginável não o fez renegar sua fé, tornando-o um exemplo de fé inabalável. Essas narrativas nos confrontam com a realidade da perseguição sofrida pelos primeiros seguidores de Cristo. Suas mortes, por mais brutais que sejam, não foram em vão. Elas plantaram as sementes da fé que floresceram e se espalharam por todo o mundo. E Pedro, o pescador de almas, aquele que negou Cristo 3 vezes e depois o amou incondicionalmente até o fim? As tradições nos contam que Pedro pregou em Roma, o coração do império, desafiando a própria estrutura de poder da época. Sua ousadia, sua fé inabalável, o transformaram em um farol para os primeiros cristãos, mas a coroa do martírio o aguardava. Dizem que, ao ser condenado à crucificação, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Uma morte dolorosa, humilhante, mas que simbolizava sua completa entrega e devoção a Jesus. Uma escolha que ecoa através dos séculos, um lembrete constante de que o verdadeiro discipulado exige sacrifício e humildade. Foi em Roma, sob o reinado de Nero, que Pedro selou seu testemunho com sangue. Sua morte não foi o fim, mas sim o alicerce sobre o qual a igreja seria construída. Suas palavras, suas ações, seu exemplo de fé e amor continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ironicamente, a cidade que o crucificou se tornou, séculos depois, o centro do cristianismo, um testemunho silencioso do poder transformador do Evangelho. A morte de Pedro nos convida a refletir sobre o preço do discipulado e a profundidade do amor de Cristo. A história de Judas Tadeu é um sussurro em meio aos ecos da fé. A tradição o pinta como um evangelizador incansável, percorrendo a Mesopotâmia e a Pérsia, regiões onde o paganismo ainda reinava. Sua pregação, dizem, era marcada por milagres e curas, atraindo multidões ávidas por esperança. Mas o fim de sua jornada é envolto em trevas. Algumas versões narram seu martírio na Pérsia, apedrejado ou morto a golpes de machado, enquanto outras o colocam na Síria, crucificado como seu mestre. O que sabemos ao certo? Que sua devoção o levou a terras distantes, a confrontar crenças arraigadas e a enfrentar a fúria daqueles que se sentiam ameaçados por sua mensagem. E Simão, o Zelote? Sua origem, já dissemos, o ligava a um movimento ferrenho, disposto a lutar pela libertação de Israel. Mas o encontro com Jesus transformou sua paixão em amor, sua militância em serviço. A tradição o leva ao Egito e à Mauritânia, pregando a palavra em terras desconhecidas. Seu fim, como o de muitos, é incerto. Alguns o veem crucificado na Britânia, outros martirizado na Pérsia. O certo é que Simão, o Zelote, trocou a espada pela cruz, a revolução pela redenção e dedicou sua vida a anunciar o reino de Deus até o último suspiro. A história de Judas Iscariotes nos confronta com a fragilidade da fé e a terrível possibilidade de traição. Mas, e quanto aos outros? Como enfrentaram o fim de suas jornadas? A morte de cada um dos apóstolos, embora trágica, revela uma faceta diferente da fé e da devoção. Tomemos como exemplo a história de Filipe, que, segundo a tradição, pregou o evangelho na Frígia, na atual Turquia. Lá ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, uma morte dolorosa e humilhante. Ainda assim, Filipe escolheu permanecer fiel até o fim, um testemunho poderoso da sua crença inabalável. Reflita, em momentos de adversidade extrema, qual é a sua reação? Você se mantém firme em seus princípios ou sucumbe ao medo e à incerteza?
A vida e a morte de Filipe nos desafiam a examinar a profundidade de nossa própria fé e a considerar o preço que estamos dispostos a pagar por ela. Outro exemplo notável é o de Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Acredita-se que ele tenha evangelizado a Índia e a Armênia, onde teria sido esfolado vivo e decapitado. Essa imagem brutal nos perturba, mas também nos força a confrontar a realidade da perseguição religiosa ao longo da história. Bartolomeu, mesmo diante de uma tortura inimaginável, não renunciou à sua fé. Ele escolheu a morte em vez da negação, um ato de coragem que transcende o tempo e o espaço. A história dos apóstolos é um lembrete de que a fé não é um caminho fácil. É uma jornada repleta de desafios, sacrifícios e, por vezes, até mesmo da própria vida. E assim, a história dos 12 apóstolos, homens escolhidos a dedo por Jesus, chega ao seu fim terreno. Suas vidas, marcadas por fé inabalável e serviço incansável, nos legaram um exemplo de coragem e dedicação ao Evangelho. Cada um, à sua maneira, enfrentou provações e perseguições, selando seu testemunho com o próprio sangue. Que suas histórias nos inspirem a jamais renunciar à nossa fé, mesmo diante das adversidades. Lembremos que a morte física não é o fim, mas sim o portal para a vida eterna na presença de Deus. Os apóstolos, ao partirem deste mundo, encontraram a recompensa prometida por Cristo. Eles nos mostram que a verdadeira vitória está em permanecer fiel até o fim, confiando nas promessas divinas. Que a memória desses heróis da fé nos impulsione a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, proclamando o Evangelho a toda criatura. Agora, que tal aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre a Bíblia e as verdades eternas? Inscreva-se no canal Sinais em Revelações e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam conhecer a história impactante da morte dos apóstolos. Deixe seu like e um comentário com suas reflexões sobre este tema tão importante. Sua interação é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos relevantes e edificantes. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.